como o Dandan já falou muito pertinentemente, há aqui, nessa prova foi contemplado vários tipos de linguagem, diversas linguagens. E, obviamente, a preocupação do Enem é que nós dominemos o máximo de linguagem possível. E esta questão em especial é uma questão que me causou bastante alegria. Por quê? Porque é uma questão que trabalha com um tipo de linguagem que os alunos têm dificuldade. E que linguagem é essa? Essa associação entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Certo? A linguagem verbal, para que todos sabem, é aquela linguagem que utiliza as palavras como meio de expressão. E a não verbal é aquela linguagem que utiliza outros meios que não a palavra. E aqui há justamente uma, como se pode dizer, contraposição entre esses dois tipos de linguagem. Tudo bem? Então vamos à questão. Para resolvê-la, nós teremos que ter claro, nós teremos que ter claro aqui, justamente que tipo de abordagem nós temos que fazer. Tudo bem? Bom, a questão fala aqui. O dia do músico, do professor, da secretária, do veterinário, muitas são as datas comemoradas ao longo dos anos, ao longo do ano, e elas, ao darem visibilidade a segmentos da sociedade, oportunizam uma reflexão sobre a responsabilidade social desses segmentos. Nesse contexto, está inserida a propaganda da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, em que se combinam elementos verbais e não verbais para abordar a estreita relação entre a imprensa, cidadania, informação e opinião. Sobre essa relação, depreende-se. Para resolver essa questão, gente, vocês têm que pegar justamente este final aqui do texto e analisá-lo juntamente com a frase que você tem aqui. Se a informação não chega, a opinião não sai. Ou seja, o que ele quer dizer? Que para o indivíduo transformar essa informação em conhecimento e posteriormente opinião, ele terá que fazer o quê? Essa informação terá que chegar até ele. Então vamos à primeira. Para a imprensa exercer seu papel social, deve transformar opinião em informação. O que eles fazem aqui é uma análise entre o cidadão e a informação, e não entre a informação e a imprensa. Portanto, essa nós descartamos. Tudo bem? A segunda, para a imprensa democratizar a opinião, ela deve selecionar a informação. Aqui não se fala em nenhum momento em democratização da opinião, muito pelo contrário, tudo bem? Para o cidadão expressar sua opinião, ele deve democratizar a informação. Aqui nós estamos falando de que maneira a informação chega a esse cidadão, e não ao contrário, tudo bem? Então a outra, para a imprensa gerar informação, ela deve fundamentar-se na opinião, isso é óbvio. Então, o que nos resta? Nos resta a alternativa E. Para o cidadão formar sua opinião, ele deve ter acesso à informação. Então, quanto mais essa informação chegar da melhor maneira possível ao cidadão, melhor será essa sua capacidade de transformar informação em opinião. Tudo bem?